Irmãos, antes de começar a falar da mensagem, eu gostaria de pedir para os irmãos, na verdade é um sentimento que me deu quando eu estava lendo essa mensagem. Essa mensagem me renovou, de certa forma. Então, todos nós, eu creio que, como jovens crentes, eu acho que essa mensagem tem muito para dizer para nós nessa noite. Eu acho que essa mensagem hoje, dependendo da nossa atitude, a maneira como nós a recebemos, vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Então eu peço para todos os irmãos que ocupem os lugares vazios aqui da frente, vamos procurar ficar junto, que eu acho que isso vai ajudar a gente a aquecer o nosso espírito e evitar as distrações aí, as conversas paralelas, não porque a gente vai ficar bravo ou coisa e tal do tipo, não, mas é pensando no benefício que essa mensagem pode trazer para a sua vida e para a minha vida. Eu creio que ela é uma mensagem crucial para a nossa caminhada cristã, mesmo ainda sendo tão jovem, né? Particularmente eu, né? Tô falando assim, de tão jovem, tô falando para mim, né? Brincadeira. Eu tô me sentindo jovem depois dessa mensagem, bem jovem. Irmãos, vamos ler 2 Coríntios 5,14. Então eu peço de coração, esqueça qualquer coisa que está te vindo à memória agora, esqueça o dia de domingo, esquece celular, esquece o que vai acontecer amanhã, o jogo do Brasil terça-feira, o feriado, e agora volte o coração totalmente para o Senhor, que essa mensagem ela é maravilhosa. 2 Coríntios 5,14. Todo mundo achou? Vamos ler? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos ler agora 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A hora que todo mundo achar, fala amém. Agora é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Todo mundo achou? Eu estou esperando todo mundo porque eu faço questão que todos nós tenhamos o texto bíblico gravado no nosso coração. É importante que na mensagem dessa noite as palavras da Bíblia sejam escritas no nosso coração. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai sabia o que era consagração, mas depois de ler essa mensagem eu cheguei à conclusão que o meu entendimento sobre consagração era ainda muito superficial, e até algumas vezes a gente compartilhou aqui sobre consagração, mas eu descobri que consagração é algo muito, muito mais profundo do que aquilo que nós já falamos alguma vez aqui sobre consagração, e do que
eu imaginava que era. E para entender a consagração, primeiro nós vamos lançar um fundamento. Então nós vamos agora da base da consagração. Então o assunto consagração, ele é muito mal ensinado. Ele tem um significado muito profundo na Bíblia e poucas porções da palavra fala sobre consagração. E as porções que falam sobre consagração na Bíblia, nós vamos ler elas hoje à noite aqui. Essas duas primeiras estão relacionadas à consagração. Então, qual que é a base da nossa consagração? O que faz com que nos consagremos ao Senhor? E aqui que está o porquê de eu ter pedido a todos que voltem o seu coração ao Senhor, que se aproximem uns dos outros aqui, para que nós sejamos introduzidos numa esfera. E a esfera na qual precisamos ser introduzidos nessa noite é uma esfera de amor. Nós não cantamos hoje na reunião que nessa esfera santa, cheia de prazer, ela é santa e ela é cheia de prazer porque ela é uma esfera permeada de amor. E o que faz com que nós nos consagremos ao Senhor? É justamente isso, é ser constrangidos pelo amor do Senhor. Esse versículo de 2 Coríntios 5,14 fala do amor constrangedor do Senhor. Essa palavra constranger, de acordo com o grego, ela tem um significado de te apertar e te cercar por todos os lados. Então o amor do Senhor, ele é tão constrangedor, não é constrangedor no sentido de que muitas vezes a gente fala, puxa, eu fiquei tão constrangido quando o irmão falou isso, eu fiquei envergonhado. Não, é um constranger que o Senhor, ele te cerca de todos os lados, ele te, de certa forma, ele te cerca de uma maneira que você fica tão encurralado, você fica tão assim que vai chegar um momento que você se rende por esse amor. E esse é o amor que o Senhor precisa que cada um de nós toque. Para isso nós precisamos da visão do amor de Deus. Eu quero contar a minha experiência baseada no amor de Deus. Eu tinha um sonho. Todo mundo sabe qual que era o meu sonho. E eu foquei a minha vida inteira para esse sonho. E chegou um certo momento da minha vida que Deus, ele me permitiu chegar a um determinado... Foi interessante, porque eu pedi, até onde eu pedi, ele me deixou chegar. E quando num certo dia, eu estava com mais um irmão, nós estávamos lá na estância, e eu falei assim para ele. Nesse dia, no dia anterior, eu tinha feito algo que não era agradável ao Senhor. E eu tinha feito isso por muito tempo da minha vida. Eu nasci na vida da igreja, nasci num lar cristão, e num determinado momento da minha vida, eu me consagrei para um outro Senhor que não foi o Senhor Jesus. E esse meu consagrar fez com que eu gastasse toda a minha energia para isso. E eu fazia algumas coisas erradas, eu sabia que estava errado, mas acordava no outro dia e continuava vivendo a minha vida. Mas esse dia foi diferente. Nesse dia, eu acordei, era um domingo, eu acordei e eu passei o dia inteiro constrangido. Eu passei o dia inteiro sentindo que o Senhor estava me cercando, estava me encurralando, mas eu não entendi o que é que estava acontecendo e o que é que estava por vir.
Então eu passei o dia inteiro assim, Senhor, falando com o Senhor, mas no meu entendimento eu estava com a consciência pesada, eu estava pedindo perdão para o Senhor e assim, muito pensativo. E aí eu comecei a olhar, né, todo o pessoal, os jovens e tal, comecei a pensar nas minhas amizades, comecei a pensar, né, no meu sonho, e eu comecei a ponderar tudo, e passei um dia assim, diferente. Eu não sei porque justamente naquele dia foi diferente de todos os demais dias. Eu falei, puxa, mas por que eu estou assim? E aí chegou no domingo à noite, estava eu e esse jovem, eu falei assim para ele, eu falei assim, cara, não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente e não sei como que eu vou deixar as coisas que eu amo. Mas a partir de hoje eu não quero mais nada disso para minha vida. E eu falei, mas eu falei de coração. E nesse dia eu cheguei na minha casa e dobrei os joelhos e comecei a orar. Falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei como eu vou deixar as minhas amizades, eu não sei como eu vou deixar de fazer essas coisas que eu gosto, mas a partir de agora é com o Senhor, porque eu não tenho condições de fazer nada, eu não tenho forças para resistir às coisas que eu gosto, mas eu estou aqui, aberto a Ti, e o que o Senhor tem para fazer, faz, Senhor. E eu não sabia, eu não imaginava o que estava para acontecer. E essa noite foi uma noite que eu passei a noite inteira incomodado. E eu dobrei os meus joelhos porque eu precisava desesperadamente me separar e me consagrar ao Senhor. Porque a vida que eu estava levando, eu sabia que não era o tipo de vida que o Senhor queria para mim. Então eu dobrei os meus joelhos ao chão e naquela noite, isso foi no mês de setembro, mais ou menos de 2004 para 2005. Eu dobrei os meus joelhos ao chão e eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu quero sentir a Tua presença, eu quero que o Senhor restaure a Sua comunhão comigo. E aquela noite foi uma noite maravilhosa, porque a presença do Senhor foi tão marcante para mim, e muitas vezes a gente tem o sentimento de que porque nós fizemos muitas coisas erradas, o Senhor ele vai só nos condenar. Mas podem ter certeza de uma coisa, independente da sua situação, independente do que você fez, independente do que você foi, se você se achegar ao Senhor com o coração aberto, você vai tocar no coração amoroso de alguém que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai sentir um amor como jamais você foi amado na sua vida. E nessa experiência, o amor do Senhor me constrangeu a tal ponto que quando eu falei, Senhor, eu não tenho forças, mas foi claro, sem contar no envolvimento amoroso que eu tive naquela noite, o Senhor falou assim para mim. Eu nunca ouvi falar do Senhor assim de uma maneira tão clara como aquele dia. Ele falou assim: você não tem forças? Você não sabe o que vai ser daqui para frente? Não tem problema. Só te
peço uma coisa: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Foi isso que o Senhor me falou. E conforme eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a querer entender a Bíblia. E aí eu comecei a ler o Estudo Vida de Gênesis. Então o Estudo Vida de Gênesis para mim tem um sabor especial. E conforme eu comecei a entender a Bíblia, ali em Gênesis começou a desvendar o propósito eterno de Deus, a maneira como Deus planejou nos criar, como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como Ele nos conheceu de antemão, Ele nos predestinou para a filiação, e aí Ele cria todas as coisas, e por último Ele cria o homem de uma maneira toda especial. E Ele demonstra desde o jardim do Éden um tipo de relacionamento que Ele quer ter com o homem, que é um relacionamento de amor. Deus, Ele deseja que nós o conheçamos como alguém que é o amor. E quando eu comecei a entrar e desfrutar da palavra, e comecei a tocar nas verdades que estão abertas para nós na igreja, irmãos, de verdade, quando eu me dei conta, eu deixei de fazer, e foi tudo espontâneo, foi simplesmente o fato de eu me entregar ao Senhor. Eu não precisei fazer assim, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou, não, eu simplesmente me abri e me entreguei para o Senhor. Quando eu me dei conta, as amizades que eram más, sumiram da minha vida. As coisas que eu amava perderam sabor. E o que passou a ser prazeroso para mim foi Deus, a Bíblia, logicamente, a minha família e isso aqui, ó. Essa família maravilhosa aqui, ó. O que foi a minha salvação foi tomar a atitude de me consagrar ao Senhor. Eu comecei a amar a minha família, eu comecei a ser mais íntimo do meu pai. Eu sempre vivia meio assim escondido, porque quando você está fazendo coisa errada, você não quer muito contato, você fica meio arisco. Se você não está bem, e pai e mãe, pode ter uma certeza, vocês não escondem nada de pai e mãe. Pai e mãe conhecem os filhos que têm, não adianta. E meu pai, ele era, minha mãe sempre se faz de bobo, mas sabe. Então, quando eu me consagrei, eu comecei a ter um relacionamento mais próximo com os meus pais. Eu comecei a amar mais e querer mais a presença do meu pai. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca fazia com meu pai, que era ter comunhão com ele na palavra. Tipo, pai, o que significa isso? Estou lendo em Gênesis, puxa, eu comecei a ter esse tipo de atitude. Comecei a querer ficar mais próximo da minha família. E eu sabia que a minha salvação estava também estar junto com os irmãos. Ou seja, eu fui separado a partir daquele momento e tive a plena convicção que a minha vida era para o Senhor e somente para o Senhor. Mas na nossa caminhada a gente tem uns tropeços, não tem? E quer dizer então que aquela consagração não valeu? Continua valendo. Mas nós precisamos todos os dias renovar a nossa consagração. Todos os dias nós precisamos declarar ao Senhor que nós o amamos e pedimos ao Senhor que nos ame mais uma vez, para que o amor dele nos constranja todos os dias, todo momento, para a gente viver uma vida consagrada ao Senhor. Então a base da consagração é o amor constrangedor do Senhor. Se você nessa noite, aqui ou na sua casa, tiver o sentimento, ou você sentir que o amor do Senhor te tocou nessa noite, não pondere as coisas. Não se preocupe, porque Deus não deseja tirar algo de você para te deixar na mão.
aquilo que você acha que é precioso para você no mundo, irmãos, talvez ainda é precioso porque você e eu ainda não tocamos o quão precioso Cristo é, o quão amoroso Ele é. E se você tocar isso aí, você não vai fazer conta das coisas, você simplesmente vai se entregar para o Senhor. E o outro versículo que nós lemos de 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala sobre o entendimento de que nós fomos comprados pelo Senhor. Na época, quando Paulo ele usou algumas metáforas lá em Coríntios para explicar a palavra. E nessa porção em específico, ele disse que nós fomos comprados por preço. Na época dos coríntios, o Império Romano, eles tinham mercado de seres humanos. Então lá tinham muitos escravos. E como que esses escravos eram comprados? Por leilão. Então, digamos que esse aqui é uma fileira de escravos. Aí eu chegava lá no Império Romano e falava assim: esse aqui é o Arthur. Quer pagar quanto, Caio? 10? 10 reais? Quanto? 1.000 reais. 1.001. Vendido. Pá! Vendeu. Então quem desse o maior lance pelo escravo, levava o escravo. E é assim que um escravo era comprado. E quando esse escravo ele era comprado, Paulinho, como senhor desse escravo, agora ele comprou, ele pagou um preço, agora o Paulinho ele tem total direito sobre o Arthur. Agora o Arthur é do Paulinho, não vai ficar com ciúmes, hein? Agora o Arthur é do Paulinho, e o Paulinho vai ordenar o que o Arthur tem que fazer, e o Arthur não vai questionar nada, ele simplesmente faz, porque ele é um escravo. Um escravo, ele não vindica direitos. Um escravo, ele simplesmente obedece aquilo que é ordenado a fazer. No nosso caso, no caso do exemplo de Paulo, é um leilão e o preço mais alto, o valor mais alto que alguém podia pagar naquela época, eu não sei quanto que poderia chegar, mas digamos que o milionário chegasse e pagasse tudo por um escravo. Ainda não se compara ao preço que o Senhor Jesus pagou para nos comprar de volta. A redenção do Senhor significa que nós fomos roubados de Deus. Por quem? Por Satanás, pelo mundo. E agora o Senhor, Ele precisa nos redimir. O que é isso? O Arthur já era do Paulinho, mas o Arthur foi roubado. Qual que seria o certo? Quem roubou, devolver. Mas o Paulinho, ele quer tanto esse escravo, que ele paga de novo para o ladrão para devolver esse escravo para ele. Então foi isso que o Senhor fez por nós. Nós pertencíamos a Deus e fomos roubados. E aí o Senhor, Ele veio e fez a redenção por nós. E a redenção eu vou resgatar o Arthur das mãos do inimigo. Ou seja, eu vou comprar de volta o que já era meu por direito. E isso foi o que o Senhor fez. Ele fez a redenção por nós, ao morrer na cruz por nós e derramar o seu sangue precioso e prevalecente por nós. Ou seja, o que nós precisamos agora reconhecer? Que agora eu sou um escravo do Senhor Jesus. E como escravo do Senhor Jesus, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser a obedecer às ordens do meu Senhor.
E é isso que é a base da consagração. É ter a visão do amor de Deus, que Ele teve por nós, e ver que nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, de direito, essa é uma prerrogativa divina, e eu sou do Senhor, sou um escravo do Senhor e não tem conversa. Nós precisamos ver que nós somos do Senhor. E agora não resta outra coisa a não ser viver para esse Senhor. E às vezes a gente acha que servir ao Senhor é fazer um favor para Ele. Não é verdade? A gente acha, pô, já que eu me converti e tal, agora servir ao Senhor eu estou fazendo um favor para Deus. Pelo contrário, não é favor nenhum servir a Deus. A nossa atitude deve ser ajoelhar-nos diante de Deus e reconhecer que o amor do Senhor e a sua redenção, como base para a nossa consagração, hoje nos permite a ter a honra e o privilégio de servir esse Senhor. É uma honra e um privilégio servir o Senhor. E agora, o que significa a consagração? Então tá, a base é o amor e a redenção, que nós pertencemos ao Senhor. Agora o significado da consagração está mais relacionado com o efetivar da consagração. É um passo adiante, mas ainda não é a consagração. Nós vamos dar um passo adiante. Agora, reconhecendo, tendo uma visão do amor do Senhor, percebendo que nós percebemos ao Senhor, conforme eu contei na minha experiência, os irmãos perceberam que não foi nada rápido, avassalador. O Senhor me incomodou o dia inteiro, eu fui diante do Senhor, os dias foram passando, eu cada dia me consagrava ao Senhor, sem nenhum tipo de empolgação exterior. O que acontece agora? De uma maneira calma, nós vamos nos separando de tudo só para o Senhor. Ou seja, eu quis contar a minha experiência para ficar mais palpável o significado da consagração. Eu fazia determinadas coisas, andava com determinadas pessoas, e estava vivendo sob o senhorio de um outro Senhor que não era o Senhor Jesus. A partir do momento que eu me consagrei ao Senhor, de maneira soberana, calma, o Senhor foi agindo, foi me separando, até que eu convivia só com a minha família e com os irmãos. Ou seja, o Senhor me separou do mundo e me separar. Então, a separação total Então agora que eu estou separado totalmente para o Senhor, o que acontece? Antes eu obedecia às ordens de um Senhor. E agora, nesse separar total que eu tenho para o Senhor, que é o Senhor a quem eu devia obedecer, que é o Senhor Jesus, eu tenho uma atitude. Eu agora escolho a fazer somente o que o Senhor mandar. Tudo aquilo que Ele me mandar fazer, eu vou fazer. Isso é separação total. Agora eu obedeço de maneira absoluta o Senhor Jesus. E uma coisa maravilhosa é que as pessoas que foram consagradas no Antigo Testamento, a nação de Israel tinha 12 tribos. Das 12 tribos, somente a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio.
E da tribo de Levi, somente uma família foi escolhida para o ofício sacerdotal, que foi a família de Arão. Então, quem não fosse da família de Arão, não podia ter parte no ofício sacerdotal. E a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento hoje é que, de acordo com o Apocalipse 1, 5 e 6, o Senhor nos constituiu o reino de sacerdotes. Então hoje nós temos o privilégio de sermos pessoas consagradas e sacerdotes separados para Deus, porque nós cremos no Senhor Jesus, o recebemos como nosso Senhor e Salvador, e hoje somos da família de Deus. E por sermos da família de Deus, hoje nós podemos ser sacerdotes consagrados a Deus. E o interessante é que muitas vezes a gente pensa que nós escolhemos o Senhor para servir o Senhor, não é? Mas na verdade foi o Senhor que nos escolheu para nós o servirmos. Não foi nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. E por causa da escolha dEle, da expressão do seu amor, nós fomos salvos e escolhemos o Senhor também. E isso é maravilhoso, porque é Deus que nos escolhe para sermos consagrados. Os irmãos percebem que em tudo isso o amor de Deus é manifestado. Se fosse pela minha disposição natural, pelas coisas que eu gosto, eu não teria condições de escolher o Senhor. A gente não tem condições de escolher o Senhor. Mas porque o Senhor é tão amoroso, Ele morreu por nós e Ele é tão cheio de misericórdia, Ele nos escolheu, nos conheceu antes da fundação do mundo, e no tempo veio a nossa salvação. Ou seja, cada um de nós aqui fomos escolhidos por Deus na eternidade passada para sermos pessoas consagradas ao Senhor. E isso eu já até falei, isso significa o quê? Que o Senhor, nós fomos favorecidos. E hoje é-nos permitido servir ao Senhor como sacerdotes. Hoje nós temos o privilégio de servir ao Senhor. E isso é uma honra, isso é uma glória. Servir ao Senhor é honra. Servir ao Senhor é glorioso. As pessoas no mundo, o que acham honroso? Está investido numa posição de glamour, de celebridade, você ser reconhecido no seu trabalho, é honroso? É honroso. Você ser elogiado no seu trabalho por estar fazendo... É honroso isso, né? Mas honra muito maior que uma pessoa, que um ser humano pode ter, é a honra de servir o Senhor. E essa honra foi dada a nós. E isso é maravilhoso porque... Quando você opta pelo Senhor, a minha experiência, eu ponderei, na hora, eu ficava ponderando, eu falava, Senhor, mais e isso, mais e aquilo. Durante o dia eu fiquei ponderando, mais isso, mais e aquilo. E eu ficava intrigado, porque o inimigo ele é tão sutil que ele coloca coisas temporais, pode ser pessoas, para te envolver num relacionamento, pode ser coisas materiais, pode ser coisas relacionadas ao seu futuro. Ele vai colocar tudo isso para você, olha que coisa maligna, para você ficar assim. Vou dar um exemplo, esse relacionamento me ajuda ou me atrapalha? Aí você pensa, mas se eu tomar essa atitude, eu vou ter que terminar esse relacionamento. Mas se eu tomar essa atitude, eu vou ter que, no meu caso, parar de me relacionar com os meus amigos. Que depois, quando eu sumi, ninguém apareceu. Quando eu me separei, sabe quem que de fato foram os meus amigos? Os irmãos. Esses sim foram os meus amigos. E você fica ponderando tudo isso aí. E o meu futuro? Mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. E você fica
Mas não é você, na verdade é Satanás que fica jogando essas coisas. Por quê? Porque ele não quer que você se consagre ao Senhor. Olha que baixo, irmãos. Tem comparação? Tem comparação? Alguém tem ousadia de dizer que o futebol é mais do que o Senhor? Alguém aqui tem ousadia de dizer que o seu relacionamento é mais do que o Senhor? Alguém aqui tem ousadia de dizer que o seu amigo, que você pensa que o seu amigo é mais interessante do que o Senhor? Quem tem ousadia para dizer que a sua profissão é mais do que o Senhor? Eu acredito que ninguém de nós tem ousadia para dizer, porque o Senhor, Ele é incomparável. E se nós tocarmos no quanto o Senhor é, irmãos, nós não hesitamos, não tem como hesitar, diante do que é mais atrativo nesse universo, diante daquilo que é mais precioso nesse universo. Se você está diante disso, o que mais pode ter sentido nessa vida? O que mais vale a pena nessa vida? Essa semana mandaram no grupo, né? Que o Senhor é como um grande imã universal que atrai todos para si. Sabe por que que nós ainda somos tão atraídos pelas coisas aí físicas, temporais, pelas coisas do mundo? Porque nós ainda não vimos essa pessoa maravilhosa que nos ama e morreu por nós. Porque a partir do momento, e se esse momento for hoje, que nós tivermos a visão desse Cristo glorioso que me amou e se entregou por mim, irmãos, o que mais nessa vida tem sentido? O que mais nessa vida vale a pena? A não ser o Senhor Jesus e a igreja. Não tem mais sentido, o mundo perde a razão de ser. E você decide por isso e declara com ousadia: eu sou do Senhor e vou fazer somente a vontade do meu mestre. E as demais? Você nem pensa nas demais coisas. Aqui, essa questão da consagração, não há a consciência de sacrifício. Puxa vida, mas eu vou deixar tudo. Você vai, não, eu vou, Senhor, me consagre, mas naquela luta, como, o futebol, mas eu, não, tchau, eu vou para quem me amou, para quem morreu por mim, é para esse que eu vou. O que é essas coisas que o mundo tem para oferecer para nós? Comparado com o Senhor, irmãos, vale a pena sermos pessoas consagradas. E qual que é o caminho da consagração? Para terminar, que eu já acho que eu tomei o tempo já, né? Isso aqui eu vou falar mais rápido, porque isso aqui vocês já ouviram na Escola da Verdade. Levítico, vamos todo mundo lá abrir em Levítico, capítulo 8, do 18 ao 28. Eu vou ler para a gente 8, 18. 8, 18 a 28. Presta atenção, Eu vou ler aqui, acompanhe. Depois, trouxe o carneiro do holocausto. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Então, guarda aí, carneiro do holocausto. Depois de sacrificar o carneiro, Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Então partiu o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas lavou com água as vísceras e as pernas. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de aroma agradável, uma oferta queimada ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Depois pegou o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro, irmãos, significa identificação. Quer dizer que o povo de Israel lá, a pessoa que estava oferecendo o carneiro,
no caso, Arão e seus filhos, ele botava as mãos do carneiro, quer dizer o seguinte: eu sou um com esse carneiro. Eu me identifico com ele, nós estamos unidos. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco do sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão, no polegar direito da mão direita e no polegar do pé direito. Olha quanta coisa misteriosa, né? Interessante. Moisés trouxe também os filhos de Arão e colocou sobre eles um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E pegou a gordura, a cauda gorda e toda a gordura que estava nas vísceras, a protuberância do fígado, que é o redenho do fígado, né? Os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e uma bolacha do cesto dos pães sem fermentos que estava diante do Senhor e colocou-o sobre a gordura e sobre a coxa. E olha aí, perceberam quantas coisas foram feitas aqui? Quantas coisas foram mencionadas? Gordura disso, fígado e tal, e víscera, e cabeça, e coxa. Imagina você pegar vai fazer um churrasco lá, vai cortar o boi, aí todos os pedaços do boi chega, eu dou pro Arthur e falo assim, ó, Arthur, segura tudo isso aqui. Como que você tem que segurar e não pode deixar cair. Se você segurar tudo isso aí, não vai ter espaço nenhum mais na sua mão, não é verdade? O que mais dá para você segurar? Mais nada. Então guarda isso aí. Não dá para segurar mais nada. E então Moisés os tomou das mãos deles, daí ele pôs tudo na mão de Arão, tudo isso foi posto na mão de Arão, e aí depois Moisés tomou tudo da mão de Arão, né? Pegou o peito e ofereceu como oferta movida diante do Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que pertencia a Moisés conforme o Senhor havia ordenado. Nesse ponto aqui é de fato a consagração. Então, o que nós vemos aqui nesse trecho? Tem 4 coisas que deveriam ser oferecidas. Primeiro, um novilho para oferta pelo pecado. Então, o que o Senhor fez por meio da redenção? Ele fez a expiação. Quando o Senhor morre na cruz e derrama o seu sangue precioso, aquele sangue foi o preço que Ele pagou para nos tomar de volta, mas também perdoa os nossos pecados. Então o Senhor perdoa os nossos pecados. Mas uma coisa é ter o pecado perdoado, mas a outra coisa é ser aceito por Deus. O Senhor perdoou os nossos pecados, mas agora há uma necessidade de aceitação da parte de Deus por meio do sacerdote. E como que o sacerdote foi, nesse caso, a pessoa consagrada, ela é aceita por Deus? Está aqui na questão do carneiro do holocausto, que foi o segundo carneiro. O carneiro do holocausto, ele era uma oferta totalmente queimada. Ou seja, você pegava o carneiro e você colocava ele ali no altar, tinha que fazer todo esse procedimento de cortar tudo, a gordura, e pegava... E essa oferta de holocausto era totalmente queimada. E a fumaça desse queimar subia como um aroma agradável a Deus. E isso representa o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E o identificar com o carneiro, a Bíblia fala que quando Cristo morreu, nós morremos junto com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então hoje nós somos aceitos por Deus em Cristo. Cada um de nós aqui está onde agora? Em Cristo. Irmãos, hoje nós não estamos no local
de reuniões na cadeira. Nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos aceitos por Deus. Isso é a oferta do holocausto. O holocausto foi totalmente queimado e agora nós somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. E aí tem o outro carneiro, que é o carneiro para consagração. Então, nesse carneiro para consagração, nós... Cadê o... Apagou o versículo aqui. Nesse carneiro da consagração, a oferta não era totalmente queimada. Só algumas partes eram queimadas, né? E depois do carneiro da consagração, a gente tem o quarto aspecto aqui, que diz respeito a uma cesta de pães asmos, que está relacionado à humanidade do Senhor Jesus. Então deixa eu ler o versículo aqui para a gente ficar mais por dentro. Depois pegou o outro carneiro, 22, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco de sangue do carneiro na ponta da orelha direita. O que significa isso? Então nós vimos aqui as 4 coisas. O novilho para o holocausto, o novilho para a oferta para o pecado. Por que para a oferta pelo pecado foi um novilho inteiro? E para a oferta do holocausto para a consagração foram 2, mas o do novilho foi um só para aquilo. Porque a redenção, ela precisava de um sacrifício completo. E o do holocausto da consagração já está relacionado à aceitação e à nossa consagração ao Senhor. E aí o Senhor fala de uma cesta de pães asmos. Os pães asmos significam a humanidade refinada do Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá. Então, o que nós precisamos para ser consagrados? Primeiro requisito, ser salvos. Então o Senhor morreu para nos salvar. E pertencemos ao Senhor porque Ele nos comprou de volta. E para isso houve a necessidade de uma obra tremenda, que foi a obra redentora do Senhor Jesus. Por isso se requer um novilho completo. E agora os 2 carneiros, vamos ver o significado dos 2 carneiros. Um carneiro do holocausto queimado, que foi isso que a gente falou, né? Que ele foi totalmente queimado pelo fogo. E esse fogo era um fogo que veio do céu. E esse holocausto nos tornou aceitáveis a Deus. O que esse holocausto fez? Esse holocausto, pelo fato de nos tornar, de ter nos proporcionado aceitáveis a Deus, isso fez com que o Senhor agora nos levasse à presença de Deus. A oferta de holocausto significa o levar dos pecadores à presença de Deus. E quando esses pecadores são levados à presença de Deus, em Cristo, isso sobe como um perfume de aroma agradável a Deus. Então Ele nos aceita. Então Ele aceita a nossa consagração. Nesse tipo de situação, nós estamos na presença do Pai, sendo aceitos por Ele. E o segundo carneiro, que era o carneiro da consagração, que não era totalmente queimado, o sangue dele tinha que colocar o sangue na ponta da orelha direita, o sangue no polegar direito e o sangue no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O que significa isso aí? Agora, Romanos 12 fala que nós precisamos, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso serviço racional. Sabe o que significa o vosso serviço racional? Por exemplo, é racional sair da reunião e deixar tudo jogado aqui? Não é racional. Agora, isso aí está relacionado a uma coisa negativa. Agora eu vou falar uma coisa que não é negativa. É racional estudar? É racional. Mas o maior... É racional trabalhar? É racional. É racional ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom nutricionista, uma boa química. É racional? É racional. Então não é um serviço que você vai fazer?
mas o serviço mais racional é nos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Vocês aqui hoje na reunião estão se oferecendo como sacrifício vivo, porque se vocês não estivessem aqui, não ia ter reunião. Então, de alguma forma, vocês se sacrificaram, ofereceram os vossos corpos como sacrifício vivo. E agora, o que significa a orelha direita, o polegar direito do pé? O sangue em cada um desses membros. Significa que agora nós consagramos os nossos membros, nosso ser por completo para o Senhor. Meu ouvido agora não é para ouvir o YouTube com as baboseiras do Whindersson Nunes. Não é para ficar ouvindo as baboseiras das Portas nos Fundos. Meu ouvido agora não é para ficar ouvindo essas músicas podres que o mundo tá nos bombardeando. Meu ouvido não é para ficar ouvindo fofoca. Meu ouvido não é para ficar ouvindo palavrão. O meu ouvido agora, ele é um sacrifício vivo. O meu ouvido agora é para ouvir a voz de Deus. O meu ouvido foi criado por Deus para ouvir a voz de Deus. E aí o inimigo desenvolveu diversos tipos de coisa para nós ouvirmos, para não ouvir a voz de Deus. Mas quando você se consagra, você vai ouvir o falar de Deus de uma maneira clara. Na minha experiência foi assim: leia a Bíblia. E nunca mais eu deixei de ler a Bíblia. Quando eu esqueço de ler, meu dia não é igual. Às vezes eu esqueço. E quando eu esqueço, meu dia não é igual. E o que significa o sangue no polegar direito? Agora as minhas mãos estão relacionadas ao fazer. Ou seja, eu vou agora fazer a vontade de Deus. A minha vida agora é para fazer a vontade de Deus. E o sangue no polegar do meu pé direito, para que é? Agora é para andar nos caminhos de Deus. Então todo o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e os meus membros são oferecidos a Deus como membros de justiça, para a justiça. Mas o que as pessoas fazem hoje? Por exemplo, você peca só com a sua mão? Não. Se você rouba essa caneta com a sua mão, todo o seu corpo roubou. Então o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo para servir a Deus. Mas o que a moda faz? O que as coisas fazem? No caso das mulheres, vamos botar shortinho curto para deixar mais estilosa, para realçar, né? Vamos atrair o olhar. Não, porque, né, agora eu estou malhando, vamos botar um shortinho. Agora eu estou bom. Irmãos, para quê? Depois que o homem pecou, o corpo do homem é um corpo de vergonha. Se a gente fosse ver ao pé da letra, era para a gente cobrir todo o nosso corpo, porque o nosso corpo é um corpo de vergonha, é um corpo de pecado. Mas o mundo prega, não. Que careta usar roupa que tampa tudo. Não, vamos usar um decotezinho aqui. Vamos usar uma blusinha de alcinha com decote para dar uma realçada. Vamos botar um shortinho. Não é o ditado? Não, vamos usar uma blusinha até aqui para mostrar o piercing que eu coloquei. Não é verdade? Irmãos, o corpo do ser humano, ele foi criado para servir a Deus. Porque não tem como você servir a Deus só lá, com a sua... Não. Se você não está aqui na reunião, como é que você ia servir a Deus? Se você não pega com a sua mão a Bíblia e exercita o seu olho, todo o seu ser, a sua mente, para ler a Bíblia, como é que você está oferecendo? Não, mas a humanidade, porque Satanás enredou, está fazendo as pessoas oferecer o seu corpo para instrumentos de injustiça. Aí, hoje, essa semana eu fui lá no banco, um rapaz assim, um cara bem vestido e tal,
um alargador desse tamanho na orelha. Meu, fala pra mim. Não tô criticando ele. Eu falei, puxa, me deu um sentimento de falar do Senhor pra ele. Eu até saí depois, pesarou. Eu falei, por que eu não falei? E ele com o brincão na orelha, assim, aquele alargador grande, cara. Eu falei, meu Deus, eu pensei comigo, né? Como que Satanás trabalha na mente das pessoas? Em levar as pessoas a acreditar que aquele buraco, não estou exagerando, de verdade mesmo, estava desse tamanho a orelha dele. Como que leva a pessoa a acreditar que deixar a orelha desse tamanho é legal? Você pega as pessoas, o cara lá, né, foi procurar emprego, estava reclamando que ninguém queria empregar ele. Piercing na boca inteira, no nariz, cheio de tatuagem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu vou ficar pendurando e sendo um outdoor de Satanás? Eu vou começar a me vestir? Não sei se tem a esposa do capeta, né? Mas não é como que Satanás induz as pessoas a viver. Poxa, é um negócio tão baixo, tão feio, mas a mídia, o mundo faz mostrar isso como um negócio legal, como um negócio bonito. Aí o cara fura e bota piercing, faz tatuagem. Essa semana eu tava vendo o testemunho daquele cantor, sabe o Rodolfo, que era do Raimundos? Muito legal o testemunho dele. Esse Rodolfo do Raimundos, ele é cheio de tatuagem. Ele estava dando o testemunho dele e ele falou assim, que quando ele se converteu, ele chegou, ele falou o seguinte, porque ele hoje ele conta o testemunho dele, né? Ele se converteu de verdade mesmo, meu. Impressionante o testemunho dele, até me arrepia. E aí ele contou que aí onde ele vai, se você prestar atenção, tem muitos crentes fazendo tatuagem, porque tá aquela moda, por exemplo, né, atrai os jovens, tudo legal, então tá muito comum. Aí ele disse que chega nos lugares e a turma pergunta, pode ou não pode fazer tatuagem? Porque agora um filho de Deus, que é convidado nas igrejas para pregar e falar do seu testemunho todo tatuado, aí todo mundo quer aquela brecha, porque ele quer... então agora eu vou perguntar para ele falando, vou perguntar para ele, porque agora um cara todo tatuado, ele vai falar, né, vai dar a brecha que eu quero para fazer a tatuagem. E ele falou o seguinte, ele contou a experiência dele. Ele estava cheio de tatuagem. E ele falou que quando a esposa dele chamava umas irmãs para orar lá. E ele falava assim, e eu estava muito louco, toda vez que as mulheres iam lá, eu estava sempre muito louco e eu não queria saber, porque ele usava droga também, e ele sempre estava muito louco quando as irmãs lá iam orar. E aí num determinado dia, ele parou, e ele sabia que ele foi salvo porque aquelas irmãs oraram por ele, e aí ele foi salvo, e ele falou que depois que ele foi salvo, tal, depois de uns dias ele estava lá no espelho, tal, e olhando, né, tal, para ver onde que ia ser a próxima tatuagem dele, qual que ia ser o desenho que ele ia fazer. E aí ele pegou e falou assim, que quando ele estava olhando no espelho para ver qual que ia ser o próximo lugar da tatuagem dele, o Senhor falou assim para ele, chega, acabou, você não vai mais fazer. O que isso aí quer dizer? Pode ou não pode fazer tatuagem? O nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Naquele momento a luz brilhou. Naquele momento, como crente, ele viu que não tem mais sentido fazer tatuagem. Então ele mostrou para os jovens ali que ele estava falando que, gente, não é uma questão de se é certo ou se é errado. É uma questão de que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. O nosso corpo foi feito para expressar Deus, para glorificar Deus. E se ele foi feito para isso, eu tenho que oferecer ele para Deus. Eu não tenho que oferecer ele para essas coisas aí, para ficar desenhando o meu corpo. Então, a luz brilhou. Se a luz brilha e você tem o falar direto de Deus na sua vida, irmãos,
acabou os questionamentos, acaba tudo ali. Então é isso, irmãos. Eu tive o sentimento de falar isso aí porque a gente não pode dar brecha. A gente é jovem, mas o nosso caráter precisa ser cuidado desde cedo, para que a gente não caia na cilada do sistema mundano, de que determinado tipo de roupa tá legal, determinado tipo de ouvir coisa é legal, o que tem eu fazer isso, o que tem eu fazer aquilo. Se você é uma pessoa consagrada e compreende que o seu ouvido agora é para Deus, que as suas mãos é para Deus e que seus pés são para Deus, e que todo o seu corpo é para Deus, você não tem mais questionamento, você sabe o que é o certo, porque você é uma pessoa consagrada, você se entregou para Deus. E o que encheu as mãos de Arão? Nós não lemos lá da coxa, do pão asmo, da gordura. Quando nós temos a experiência de pessoas consagradas, então tudo isso que eu falei, do pé, da mão e da orelha, foi a preparação, ainda não foi a consagração. Dá para acreditar? Depois de tudo que a gente falou, ainda não foi a consagração ainda. O que foi a consagração? Esse foi o preparar. Agora eu me separei, eu ofereci o meu corpo como sacrifício a Deus, como instrumento de justiça, e agora eu encho as minhas mãos. O significado de consagração em hebraico, consagração significa encher as mãos. Mas encher as mãos do quê? A coxa significa o caráter divino do Senhor Jesus, que está relacionado à divindade, à força do Senhor Jesus. A gordura significa a glória do Senhor Jesus. O pão é a sua humanidade, sem fermento, sem mancha, perfeito, cheio do Espírito Santo, sensível e manso. Sentimento e senso espirituais do Senhor Jesus são incomparavelmente nobres. Do que você enche as suas mãos agora? Você enche as suas mãos dessa pessoa maravilhosa. Você enche as suas mãos de divindade. Você enche as suas mãos de glória. Você enche as suas mãos de uma pessoa que é mansa, de uma pessoa que é refinada. Ele era tão refinado que na porção ali fala até de pão asmo e biscoito. O Senhor Jesus, ele era tão humilde, ele era tão manso, ele era tão doce, ele era tão agradável, que ele podia ser pisado, esmagado que nem um biscoito, assim, de tão sensível que ele era. E nós precisamos encher as nossas mãos dessa pessoa. Quando as nossas mãos estão cheias dessa pessoa, não tem espaço para mais nada. O porquê que ainda tem espaço para determinadas coisas? Porque as nossas mãos estão vazias. Não tem aquele, não poderemos ir de mãos vazias, quer sejam bodes, novilhos ou pombos. Aqui nós precisamos ter tudo o que o Senhor Jesus é nas nossas mãos. Quando a gente enche as nossas mãos de todos esses aspectos do Senhor Jesus, aí sim somos consagrados. E nessa noite o Senhor deseja se dar para nós, para encher as nossas mãos. Saiba que é um privilégio e o Senhor permitiu nos consagrar a Ele para servirmos a Ele, somente a Ele. E o propósito de servir ao Senhor, qual que é? Às vezes a gente, então agora eu enchi as minhas mãos do Senhor, eu me consagrei ao Senhor, agora eu vou sair pregando o Evangelho. Agora eu vou para Rússia pregar o Evangelho, porque agora eu sou uma pessoa consagrada. Não é o conceito de servir o Senhor das pessoas, não é esse? Já que eu me consagrei, então eu me voltei, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Significado de servir, significado da palavra hebraica servir é esperar em. O que isso significa? Que agora você é uma pessoa que espera em Deus. Espera o quê? O Senhor vai falar assim: Arthur, faz isso. Sim, mestre, eu faço. Arthur, faz aquilo. Sim, Senhor, eu faço. Arthur, se levanta. Sim, eu me levanto. Arthur, arruma a sua cama. Sim, eu arrumo. Arthur, pega o sujeito. Sim, eu pego.
tudo que o Senhor fala, você está ali como um escravo, você está agora atento, você está preparado para fazer a vontade de Deus e para andar nos seus caminhos. Então você agora, você fica num estado de prontidão. Você fala assim, deixa eu ficar aqui, que você está na expectativa que o Senhor daqui a pouco vai falar para você fazer algo. Isso é servir a Deus. É você esperar a ordem do Senhor e obedecer a ordem do Senhor. Então quando o Senhor fala, se você é uma pessoa consagrada, quando o Senhor fala, você obedece. Quando Ele não fala, você não faz nada. Você só faz aquilo que o Senhor mandar. E aí, para encerrar, eu queria ler uma frase, que essa frase eu ouvi ela em 2012, lá no treinamento dos Estados Unidos. E aí esses dias eu estava lendo um livro, e estava nesse livro que eu nem imaginava. Henry Varley, um amigo íntimo de Moody, nos primeiros anos da sua carreira, gostava de relatar que ele certa vez disse a Moody, Dwight L. Moody, ele foi um evangelista muito usado pelo Senhor lá nos Estados Unidos. E ele era uma pessoa, era um sapateiro, ele era inculto, tanto que quando ele escrevia as cartas, precisava de o assistente dele corrigir, porque o inglês dele era errado, e ele não sabia falar direito. Mas ele se consagrou ao Senhor. E ele pregou o evangelho nos Estados Unidos e causou um alvoroço lá nos Estados Unidos, que quando falava que ele ia num lugar, enchia um auditório e milhares de pessoas eram salvas. E aí, esse amigo íntimo dele, ele sempre falava assim para Moody, disse para Moody, Henry Varley falava para Moody, o mundo está para ver o que Deus faria com o homem absolutamente entregue em suas mãos. E Moody respondeu, ele disse consigo mesmo, eu serei esse homem. Penso que não está para ver o que Deus fará com o homem inteiramente submisso. Já vimos isso exemplificado na vida de Moody. Se a gente vê ao longo das eras o que Deus fez por meio de pessoas consagradas, se lerem a biografia de Watchman e ver o que o Senhor fez por meio do Watchman, por meio do irmão Lee, por meio desse irmão Moody, por meio de Andrew Murray, por meio de tantos O.J. Penlews, Margaret Barber, a gente vai trazer aqui a biografia dessa irmã, Margaret Barber. Eu falei com o André, há muito tempo atrás, a gente precisa dessa biografia para mostrar a experiência dessa irmã, como que a responsável pelo Watchman, de certa forma, ser o que ele foi essa irmã. É maravilhosa a biografia dela. O porquê que essas pessoas causaram tanto impacto na obra que elas fizeram? Porque elas foram pessoas consagradas. Se uma pessoa consagrada pôde fazer o que fez, imagina 60 jovens aqui em Sumaré, o que não pode acontecer nessa cidade? Que nós possamos nos consagrar ao Senhor. Me desculpa pelo tempo aí, porque eu... Vamos consagrar o nosso tempo. Amém. Amém. Então podem começar. Eu ganhei bastante do versículo Romanos 12, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Quando ele fala de sacrifício vivo, a gente pensa que é uma coisa difícil, que é uma coisa que vai ser um esforço para a gente. Mas aí, em outra parte, ele fala assim: a consagração exige maior do sacrifício, contudo, ela está cheia de sentido de glória, e não da consciência de sacrifício. Então, isso para a gente vai ser um prazer. A gente não vai estar, por exemplo, vou estar perdendo de sair com meus amigos para ir para a igreja. Não, isso para a gente vai ser glória, né? Glória do sacrifício. Eu também ganhei outra parte aqui, que eu vou deixar.
Suponha que você comprasse um escravo e o levasse para casa. Ao chegar à porta de sua casa, o homem lhe presta homenagem, ajoelhado dizendo: Mestre, tu me compraste, hoje com prazer ouço tuas palavras. Para você, ter comprado é uma coisa, mas o fato dele se ajoelhar aos seus pés, proclamando o desejo de servi-lo, é algo completamente distinto. Porque você o comprou, ele reconhece seu direito, mas porque você o amou, embora sendo quem é, ele se proclama inteiramente seu. Somente isso é consagração. Então aqui, falando das bases, né? Por o Senhor ter nos comprado com o mais alto preço, que foi o sangue dele, a gente reconhece o direito dele sobre nós. Amém. Então a gente tem que ser independente dele. Não podemos ser independentes. Amém. E só que a gente só permanece na consagração pelo amor do Senhor. Porque esse amor constrange a gente, não deixa que a gente escape, né? Então a gente tem que estar procurando uma verdadeira consagração. Amém. Eu ganhei bastante de uma coisa que o Thiago falou e que meus pais me falam muito, que é sobre os nossos verdadeiros amigos. Que às vezes você tem um amigo lá na sua escola, que você gosta muito dele, mas na verdade ele está te levando para o mau caminho. E às vezes você tem um irmão aqui na igreja, um amigo seu, que você gosta dele, mas às vezes ele acaba brigando com você, mas sempre esse irmão, esse amigo seu que é o seu irmão, ele sempre vai querer seu bem. Então, eu ganhei disso, porque os nossos únicos e verdadeiros amigos são os nossos irmãos da igreja. Amém. Irmãos, se vocês anotaram, Não mercantei. pode ler. Eu senti muito que essa mensagem foi pra mim. Nossa, meu Deus. Eu tô nervoso. Eu ganhei muito dessa mensagem porque a gente preocupa com tanta coisa, né? Com quem a gente vai andar na escola, com as nossas amizades mesmo, com o que a gente vai ser, tipo, nossa profissão e tudo mais. E, nossa, só a gente se consagrar, né, pro Senhor. O Senhor, ele sempre vai dar resposta pra gente, né? E é só a gente dobrar o nosso joelho e pedir pro Senhor, né? Às vezes a gente complica tanto isso, né? É uma coisa tão simples assim que só depende de nós. Amém. Amém. A questão de confiar no Senhor é confiar mesmo, né? Porque toda vez que fala dessa palavra, eu lembro quando eu estava para começar a faculdade, no meio do começo do ano, que estava tendo bolsa e não tinha como começar a tirar a bolsa, né? Eu não conseguia dormir à noite, porque eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer a faculdade? Como é que eu vou fazer? E um dia, meu celular nunca fez isso, só tinha um versículo para mim. O versículo é justamente aquele versículo que falava: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Aí eu comecei a chorar, né? Falei, tá bom, confiar no Senhor, o Senhor vai dar capacidade de pagar a faculdade, né? E nisso saiu, eu consegui ser promovida no trabalho, meu salário aumentou, tá difícil, tá, não tá fácil, mas o Senhor tá suprindo, eu tô conseguindo fazer a faculdade. Então a questão é nós confiarmos no Senhor, porque é isso que Ele quer. Que a gente entregue o nosso caminho ao Senhor, que a gente cumpra primeiro as coisas dele, e quando nós fazemos isso, Ele vai nos abençoar, Ele vai dar tudo. Amém. 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 Às vezes a gente faz coisa rápida por conta da
ele não vai avançar andando sozinho, que se ele for caminho errado, o Satanás não pode passar o pé dele. Mas pode passar para frente. E ele vai ele pronto para mover. Se o Senhor quiser, ele nos guia para onde ele quiser. Amém. E a gente vai Amém. Alguém aqui no texto fala que uma base para a consagração é o direito legal e a outra base é o amor. A consagração está assim baseada tanto no amor que sobrepõe o sentimento humano como no direito de conformidade com a lei. Por essas duas razões, nada nos resta além de pertencer ao Senhor. Você foi resgatado pelo Senhor. Você é um escravo. Você é como um escravo que o Senhor comprou com mais alto lance. Portanto, o ser uma pessoa livre está totalmente fora de Amém. Aleluia. Essa semana eu fui muito constrangida, porque eu e a família a gente foi visitar um irmão e a gente viu que o irmão estava com muitos problemas, tanto de saúde quanto muitos problemas, sabe? Muitos problemas mesmo. E ele não conseguia nem sair de casa, a esposa dele também, como ele estava com muitos problemas de saúde, ela tinha que cuidar de tudo, ela tinha que sustentar ali, então estava muito difícil mesmo para eles dois. Só que esses dois irmãos, em momento algum, eles pararam de se consagrar ao Senhor. Eles pararam de ler a Bíblia, de ter comunhão com o Senhor, e isso me constrangeu muito, porque qualquer probleminha, qualquer coisa que não desse certo, eu já parava. Eu já falava, poxa, Senhor, eu orei pra você, né? Por que você não fez isso? Sabe? E assim, eu não me consagrava, né? Não deixava o Senhor escolher por mim. Eu orava pra Ele aquilo que eu queria e eu queria que Ele fizesse aquilo que eu pedi, né? Então eu fiquei muito constrangida com isso. A gente tem que se chegar no Senhor e realmente deixar o Senhor fazer as coisas pra gente, porque a gente não é nada sem Ele. Amém. A gente não tem força, né? O Senhor é a nossa força. Amém. 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 Não está falando que devemos consagrar ao Senhor, deixar as coisas no meio. Nós temos que deixar Deus com o nosso querer. Não temos que fazer igual a mulher de Ló fez. Fugiu da cidade, queria ser destruída. Mas ficou pensando nas coisas que achou na cidade, isso tornou uma vergonha na tradição. Nós temos que nos consagrar pelo nosso querer. Amém. Amém, irmão. Também ganhei essa foi sobre um sentimento que, por exemplo, você está num momento na sua casa, aí toca a campainha, chega uma pessoa falando assim que é Jesus. Você iria acreditar? Ia ficar uma grande ponto de interrogação. Aí ele falou que assim que for o Senhor Jesus, vai ter esse sentimento, esse espírito que está em você, vai bater com ele e vai saber que é ele. Amém. E a gente tem que largar tudo e Amém. Aleluia. Um momentinho para você. Eu não poderia deixar de compartilhar essa mensagem. Como o Thiago falou, eu fui muito exposto, muito constrangido por esse cercar do Senhor e a gente tem que passar esse sentimento para vocês. É algo assim, está resgatando em nós. A gente está começando a quarta lição do primeiro livro. Tem mais 5. Então imagine, livros, né? Tem mais 5 livros para que a gente leia. Então é algo extremamente importante. É um amor que ele sobrepõe qualquer coisa. É um amor que não tem como a gente mensurar. E diz assim, que as bases, o Thiago já falou bastante coisa, por favor, os pontos que eu ganhei aqui. As bases da consagração. O amor, portanto, é a base da consagração. Ninguém pode consagrar-se a não ser que sinta o amor do Senhor. É preciso ver esse amor antes que alguém possa realmente consagrar a sua vida. Aí depois diz assim, entretanto, a consagração também se baseia no direito ou prerrogativa divina. Essa é a verdade que encontramos em 1 Coríntios
6, 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Prerrogativa quer dizer direito, né? Prerrogativa divina. O Senhor pagou o mais alto preço por cada um de nós. E por direito, nós somos do Senhor. Amém. Mas, além disso, é esse amor que nos constrange a servir o Senhor. Então, por eu amar o que o Senhor fez para mim, eu largo tudo. Isso é o sentido verdadeiro da consagração. Se eu não tenho esse amor, e se eu não sinto esse amor por aquilo que o Senhor fez, uma coisa é a prerrogativa, o direito do Senhor que Ele tem sobre nós, Ele tem esse direito. E a coisa é o amor que nos constrange a servir o Senhor. E logo a se consagrar, ou seja, larga tudo. Não é questão de você ser uma pessoa boa. Às vezes as suas qualidades humanas, você é um cara bem apessoado, bonito, só anda com roupa de marca, mas é oco por dentro. É oco. Não é questão. E aí o Senhor te toca, você se constrange, o Senhor toca o seu coração, você vai servir a Deus. E você acha que você está fazendo algo para Deus. Eu sou um cara popular, meus amigos vão vir comigo, eu sou um cara grande. Sou o cara. O Senhor não quer nada de você. Você não faz nada para o Senhor, é questão de escolha. O Senhor nos escolheu. Amém. Não foi questão da sua qualidade, das suas habilidades ou da sua parte pessoal, da sua parte física, nada. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então eu tenho que ser constrangido por esse amor. Constranger é aquilo que cerca, eu me sinto. Falo, Senhor, eu me rendo a ti, e eu dobro meu joelho no chão e abro meu coração para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por um lado, por causa do amor, escolhemos servir. Por outro lado, por direito dele, não somos de nós mesmos, devemos segui-lo. Não podemos fazer de outra maneira. De acordo com o direito de redenção, somos dele. E de acordo com o amor que a redenção gera em nós, queremos a todo custo viver para ele. Uma base para a consagração é o direito legal e a outra é o amor responsivo. A consagração está assim baseada tanto no amor que sobrepuja o sentimento humano, como no direito de conformidade com a lei. Por essas duas razões, nada nos resta além de pertencer ao Senhor. Amém. Aí diz assim: precisamos saber que o fato de sermos constrangidos pelo amor não significa ainda consagração. Nem o ter a visão do direito do Senhor corresponde à verdadeira consagração. Depois de sermos sido constrangidos pelo amor e visto a prerrogativa do Senhor, é preciso ainda fazer algo. Esse passo a mais torna efetiva a consagração. Sendo constrangido pelo amor do Senhor e sabendo que foi comprado, o cristão calmamente se separa. É o que o Thiago falou, não é aquele alvoroço, chego na minha casa, mudo tudo, pego lá as meninas, guarda-roupa, joga tudo, não é isso. Calmamente se separa de tudo para ser totalmente do Senhor. Essa é a consagração descrita no Antigo Testamento. Uma coisa está clara: os homens não escolhem se consagrar a Deus. É Deus quem os escolhe para que sejam consagrados. Todos os que julgam estar fazendo um favor a Deus ao deixar tudo para servi-lo, não compreenderam ainda que a consagração significa. Eles deveriam bater apressadamente em retirada, porque não são os escolhidos. Ninguém que pensa no serviço como se estivesse rendendo a Deus um favor e uma honra pode ser considerado um escolhido. Quem pode separar-se a si mesmo para o trabalho do Senhor? É Deus quem nos favorece, permitindo-nos ter participação em seu trabalho exclusivo. É Deus quem nos dá beleza e glória. Os sacerdotes do Antigo Testamento vestiam duas peças de roupa, uma para a glória e outra para a beleza.
Na consagração, Deus nos veste com glória e beleza. Amém. Por fim, jovens, a marca do sangue se torna uma base da prerrogativa divina, onde o sinal do sangue pode ser visto. Ali está a chamada do amor. O sangue tanto testifica que sou comprado pelo Senhor, quanto testemunha que Ele me amou. O sangue é o preço que Cristo pagou por minha redenção e é também o amor do qual fala o Novo Testamento. Amém. O carneiro foi morto, portanto ofereço todo o meu ser. Assim torno-me um sacrifício vivo, pois o sangue está sobre mim. Embora esteja vivo, contudo fui inteiramente consagrado. Apresentei-me como sacrifício vivo a Deus. E por fim eu queria que todos agora abaixassem a cabeça e só repetissem o que eu vou ler, que é a oração que o irmão fez no finalzinho. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Senhor, tendo visto o direito do Senhor sobre mim, eu me aproximo de Deus e imploro para servi-lo. Apresento-me espontaneamente, não por constrangimento, e faço essa oração. Ó Deus, agora pertenço ao Senhor. Pois fui comprado por Ti. Anteriormente estava debaixo da mesa na esperança de comer das migalhas que caíam. Mas de agora em diante, ó Deus, não me deixe servir-te sob a mesa. Ó Deus, como um cachorrinho hoje escolho servir-te. Ó, tendo recebido a graça, peço por tua misericórdia que permitas servir-te. Tu não me desprezaste, mas me salvaste. Agora peço uma vez mais que permitas que eu esteja entre muitos que te servem. Amém. Assim nos achegamos ao Senhor e somos aceitos. É só aqui, irmãos. Depois fala assim: assim nos achegamos ao Senhor e somos aceitos. Amém. Dessa forma, colocamos tudo diante dele ao seu dispor. Romanos 12 nos diz que o nosso corpo inteiro precisa ser apresentado. Isso coincide com ouvidos, mãos e pés do Antigo Testamento. Amém. Portanto, agora o Antigo Testamento e o Novo Testamento se unem em apenas um. Amém, irmãos? Desculpem pelo tempo, era só o sentimento que eu ganhei, que é simplesmente já